Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Nós estamos no terceiro episódio, do nosso vídeo, que trata acerca do seguinte tema: como lidar com filhos adolescentes. Como lidar com filhos adolescentes. Nós já falamos um pouquinho de como é a adolescência, falamos também um pouquinho acerca dessa fase tão interessante, alguns princípios com relação à vida de adolescente de Jesus, Nós também falamos algumas coisas acerca já da adolescência como uma grande etapa, uma pequena etapa, na verdade, uma fase da nossa vida com grandes mudanças na vida dos nossos filhos, na vida de cada jovenzinho que passa dessa transição, de criança para a vida adulta. E nós falamos que sim, é possível, um adolescente ser cristão, abençoado, obediente aos pais, ter limites. Nós falamos também sobre que cada adolescente e os pais devem ajudá-los a chegar a esse estado de maturidade, onde o adolescente tem consciência da própria identidade, como Jesus tinha. Os pais precisam ajudá-los a desenvolver as suas capacidades e um sentido de responsabilidade quanto à vida pessoal, quanto à convivência com outras pessoas e também sobre o seu chamado de vida, ou seja, a sua vocação. É necessário que os pais orientem, ajudem, e de alguma maneira produzam nos seus filhos esse desejo, esse anseio por descobrir em Deus e juntamente com a sua família, a sociedade, qual é o seu chamado, a sua vocação, a sua missão de vida. Então, nós falamos sobre tudo isso. Agora nós vamos tratar de um outro assunto muito importante, que é a disciplina dos filhos adolescentes. Como é que os pais podem disciplinar filhos adolescentes? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Preste atenção então, que sentimentos um adolescente experimenta quando está em falta, Quando ele falhou, quando ele errou, quando ele pisou na bola, que tipos de sentimentos brotam no coração do adolescente? Primeiro, uma espécie de culpa na consciência. Culpa na consciência. Isso é produzido pela lei moral que Deus colocou dentro do coração dele, que opera no seu interior. E isso faz parte da ação, do movimento, do tratar do Espírito Santo no coraçãozinho do adolescente. Nós vemos isso nitidamente em João, capítulo 16, versículo 8. A Bíblia fala que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa culpa na consciência, quando o adolescente faz algum tipo de falta, falha, erro, é produzido pelo Espírito Santo, porque Deus colocou dentro do coração de todo ser humano, a lei moral, a lei de Deus está inscrita nos nossos corações. Está lá em Romanos capítulo 2. A segundo sentimento que pode brotar é a culpa lhe produz dor então na alma, por ele errar, pisar na bola, falhar, pecar, produzir alguma espécie de iniquidade. A culpa lhe produz uma dor profunda na alma. Então é necessária a disciplina ou o castigo para que seja retirado dele, do seu interior, e traga a ele, esse jovenzinho, esse adolescente, a libertação que só Deus pode produzir através da disciplina, através do castigo, que a gente geralmente chama de castigo. Então, por esta razão, o adolescente espera ser disciplinado quando faz algo errado. Por mais que ele negue, por mais que ele às vezes se revolte ali no momento da disciplina, da correção por parte dos seus pais, no fundo do seu coração, ele clama por limites, ele clama por disciplina. Está dentro do ser humano, É parte também da ordem divina na formação dos filhos, é responsabilidade dos pais. A disciplina e o castigo educam e reforçam a vontade, o coração, o poder de decisão na vida dos adolescentes, das crianças e dos jovens. E ajudam o jovem cristão a firmar a sua consciência. A consciência é firmada através da disciplina e do castigo. E a agir também com resolução, ou seja, com decisão, com força, com esmero, com diligência, frente às pressões e influências externas. E não existe fase onde a pessoa fica mais vulnerável a esse tipo de influência externa
e às vezes que não tem certo discernimento para separar o joio do trigo, o bom do mal, é a adolescência. Então a disciplina, a correção ajuda frente a essas pressões que o mundo lá de fora dá a ele, e também as influências negativas, externas, por parte de outras pessoas, seus amiguinhos, coleguinhas, mundanos, pessoas que não têm os mesmos princípios que eles têm no Senhor. Então são duas as principais influências. Quais são as duas principais influências que o adolescente se vê exposto, né, ao longo da sua vida? Só tem duas influências: ou é a satânica ou é a divina. Ou é a satânica ou é a divina. A influência satânica age aonde na vida do adolescente? Na vontade, no coração, nos anseios, desejos, sentimentos, emoções. E a influência divina também age na vontade, no centro da personalidade humana, no coraçãozinho também daquele adolescentezinho, teenager. Então, de um lado está a influência satânica e do outro lado está a influência de Deus, a influência divina, que busca o mesmo objetivo: a vontade, o desejo, a volição, a decisão, o poder de decisão que está no centro da alma humana. A Bíblia diz no Salmo 111, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós, como pais, precisamos gerar no coração dos nossos filhos temor do Senhor. Não é um temor, um medo paralisante, né? Ou um medo que vai promover tormento, perturbação na vida dos nossos filhos. Não, é uma reverência santa, é uma honra e dignidade diante do Senhor, é uma vida reta, correta, honesta diante de Deus e diante dos homens. Esse tipo de sentimento que a gente precisa produzir em Deus, debaixo da sabedoria de Deus e da educação moral cristã, devemos produzir isso no coração dos nossos filhos. Nossos filhos devem saber que a desobediência será castigada, porque Deus é assim conosco, de acordo com o que Deus determinou, é assim que deve acontecer. Está lá em Hebreus 12, né? Pai que ama, disciplina o seu filho. Se nós não somos disciplinados por Deus, ou através da igreja, ou através de uma ação direta, em meio a circunstâncias por parte do Senhor, é porque não somos filhos, então somos bastardos, diz a palavra de Deus. Então, nós precisamos lidar com eles do mesmo modo com que o Pai Celestial fará mais adiante. Precisamos prepará-los para essa ação de disciplina por parte de Deus, sendo nós, pais, pai e mãe, eu coloco pai e mãe aqui, o papel de representar Deus dentro do lar, na vida dos filhos, preparando eles para futuramente lidarem com as consequências diante de Deus. Se não disciplinarmos os nossos filhos, Deus disciplinará a nós. Vou repetir: se nós não disciplinarmos os nossos filhos, Deus vai disciplinar os pais. Nós vemos isso claramente em 1 Samuel 3, de 13 a 14, naquele episódio dos filhos de Eli, né? Ele passou a mão na cabeça dos seus filhos, eles erravam, pintavam, bordavam com as coisas do altar, e ele não fez nada, e Deus foi lá e tratou seriamente, matou e agiu, ele viveu uma vida maldita. É um exemplo terrível de um pai que deixou os filhos pintar e bordar e não fez nada. Então, Deus disciplinará os pais que não corrigem, não disciplinam os seus filhos. Leia lá 1 Samuel 3, de 13 a 14, você vai ver o confronto do profetinha ali, pequeno, né? Samuel, trazendo a palavra de juízo de Deus sobre a vida de Eli, porque não disciplinou os seus filhos. Geralmente a disciplina mais efetiva para os jovens não é o castigo físico, tá? Pode dar mais resultado a retirada de privilégios ou aplicar restrições em suas atividades. Então, quando nós estamos lidando com adolescentes, com jovens, a varinha, né, que a Bíblia diz, a vara, a disciplina com vara afugenta o mal do coração da criança, nós livramos ele do inferno. Tem uma série de versículos, nós já falamos em vídeos anteriores sobre a questão da disciplina, né? Mas quando se trata de adolescente, de jovem, a vara não tem tamanho e efeito como na vida das crianças. Então, às vezes, vai dar muito mais resultado se você retirar privilégios ou aplicar restrições em suas atividades,
do que às vezes um castigo físico, que nessa fase às vezes não é tão eficaz, tá? Então, normas, nós vamos falar no seguinte vídeo, normas que os pais precisam ter em mente no trato com os filhos adolescentes. Então, preste atenção, prepare aí o seu coração, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e siga o nosso seguinte vídeo, onde nós vamos continuar a falar sobre o trato dos pais com filhos adolescentes. Um abraço, que Deus te abençoe.